quanto você quiser. Hoje, se pudesse, vocês amordaçariam os cristãos, colocariam os cristãos na cadeia, porque não aguentam ouvir o contraditório. Toma vergonha! 1 Timóteo 4, 1 e 2, espíritos com doutrinas de demônios falando através de hipócritas. Tem gente blasfemando, desonrando, zombando das coisas de Deus. Aí você chega pra mim aqui e fala assim, entrega pra Jesus, coloca na mão de Deus. Para de nutelice, irmão. Se é guerra, é guerra. Eliseu Rodrigues manda recado forte. Nicolas Ferreira defende pastor André Valadão após ter sua prisão pedida. O pastor falou a verdade e agora corre o risco de ser preso e pagar uma multa milionária. Mas antes você vai acompanhando os pastores que você olha assim, tá na carne. Esse varão aqui é daquele tipo de profeta que não aguenta ouvir outra coisa que não seja corinho de fogo. Para que entre o Rei Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando na sede, não consigo parar. É labareda de fogo, é labareda de fogo. Eu vou pro monte, eu vou pro eu não posso te adorar. O meu universo é o sobrenatural. Esse profeta te mostra a promoção do dízimo. Agora caiu para 8%, meu pastor. Há uma competição muito grande. As igrejas hoje funcionam como lojas de eletrodomésticos. Tá? Aqui é mais barato. Vem aqui que a bênção é maior. Eu ouvi uma vez um apóstolo dizendo isso. Se você tem dado dízimo na sua igreja e não tem visto resultado, experimenta aqui. Você vai ver a diferença. E mais absurdo ainda, foi como a igreja fez aqui no ABC. Botou uma faixa lá na frente. Promoção, dízimo a 8%. Durma com isso. Durma com isso. Não bastou a jumenta de balão. Outra jumenta quer ser profeta nesse manto de mistério. Não sai do foco. Não desconcentra as mães. Graça e paz, povo de Deus. A Bíblia fala no livro de Provérbios: o justo vela pela vida dos seus animais. Então nós estamos aqui com o Psilone, que será consagrado hoje. É um jumento. E eu vou orar por ele em nome de Jesus. E Deus já me disse que este jumento, ele vai receber força de cavalo para o serviço que vai ser feito. Em nome de Deus, nós estamos aqui também com os irmãos da congregação aqui no Povoado do Palma. Vamos então orar aqui, chamar o missionário para me ajudar. Vamos orar aqui então em nome de Jesus, consagrando Psilone para esta obra em nome de Jesus. Meu Deus, nós consagramos em nome de Jesus e abençoamos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Abençoado, para a glória de Deus. Receba dupla força. Força de um cavalo, em nome de Jesus Cristo. Receba. Em nome de Jesus Cristo. Para fazer tudo que for feito com muita força, com muita audácia. Em nome de Jesus. Tu está abençoado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Consagrado. Esse pastor aqui tá com certeza imitando o Homer Simpson se fosse cristão. Misericórdia, falso profeta. Do suor do homem, do amor de Deus, veio a cerveja ao mundo. A cerveja é a prova viva de que Deus nos ama e nos quer ver felizes para sempre. Porque quando bebemos, ficamos bêbados. Quando ficamos bêbados, dormimos. E quando dormimos, não cometemos pecado. Nem isso, meus irmãos. Algumas vezes, quando reflito acerca de toda a bebida que já bebi, me sinto envergonhado, meus irmãos. Mas logo vejo e revejo e me desejo quando almejo a alma do copo. Daí penso nos travadores das bebidas alcoólicas, seus sonhos, seus desejos, sem novos bêbados estariam desfeitos. Não é isso, meus irmãos? Por isso, meus irmãos, chupam, quando o nosso tempo na terra é curto e a morte para sempre. E vejam quanto isso é coincidência. 24 horas tem o dia, 24 garrafas tem a graça. Deuteronômio 6:7 diz o seguinte: dai bebida forte aos que se enfraquecem e vinho para aqueles que têm coração amargurado. Esse é o profeta da língua do P. Que língua estranha é essa, pastor? Estranha mesmo.
É bebê patri mete padapa. Tu é patri te madapa. É pa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 . É petri me papapapapa. Deus sabia é patapa te patapa. Mapapa te patri ne madapa. Me patri me padapa. A pastora Nadia ataca novamente. Agora a falsa profeta de milhões não é uma serpente, mas trocou de pele. Os casais que se prostituem no seu leito não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. O que passa disso é de Satanás. Porque você vai pro inferno e vai ser torturado. Lá elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragens entrando na sua genitália. Porque quiseram uma coisa grande. Quem ficar miando como gato em cima da cama nessas horas de intimidade com o outro, o Senhor diz que é réu do fogo do inferno. Morra calado com a sua esposa na cama. Não diga um ai. Ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é pomba gira na traseira do casal. É para usufruir do seu prazer. Calado. Calada. Glória a Deus. Agora bora ver uns falsos profetas que você olha assim... Varão, esse mistério aí tá estranho, velho. Meus amados, vou ser bem rápido. Meu nome é Pastor Francisco Vieira. Eu sou o ex-bruxo do Chico. Trabalhei para 68 empresas. Fui de 28 seitas espíritas. Desde criança entrei no espiritismo. Com 10 anos já era pai de santo. Recebia 12 mil falanges de pomba gira. Recebia 385 demônios em outras linhas. Andei esse Brasil todo. Andei 68 países fazendo macumba, fazendo o que não presta. Fui pistoleiro, fui bandido, fui ladrão, fui homossexual, fui tudo. Eu tive 3 pactos de sangue com o diabo. Eu fui do Comando Vermelho, eu coordenava 380 homens no Morro da Rocinha, fazia o tráfico para Brasília, para Goiânia. Hoje eu respondo 24 processos, estou na condicional. Minha lua de mel foi lá em Cancún, no México. Eu puxo essa perna, eu tenho 16 grampos de platina dessa perna. Fui para o IML, 3 anos e 6 meses hospitalizados, 6 meses em coma na UTI, 26 cirurgia na cabeça, dor no olho, dor na garganta, dor no estômago e dor na perna. Eu recebi agora uma oferta da maçonaria, uma mansão mobiliada, uma BMW, 350 milhões de dólares. Eu dei uma paradinha e eles disseram, aceita de numa condição, se vocês aumentarem. Passei por vários tipos de religiões e seitas. Eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, voodoo, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava bus, baralho, lia mão, via bola de cristal. Fui da Seixonoe, Hare Krishna budista, Abramelinho, Universo Desencanto, fui mormon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo do Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos Meninos de Deus e hoje eu sou de Jesus Cristo. Meus queridos, além de cantar rap, eu ainda era líder de uma facção no estado do Rio de Janeiro. Está aqui a sigla da facção. Com 141 homicídios nas costas. Fui condenado a 272 anos de cadeia. Tomei 32 tiros. Fui para dentro de uma geladeira. Fiquei 2 dias morto. Todos os meus irmãos assaltavam bancos. Todas as minhas irmãs eram prostitutas. Querido, eu não tenho rim, não tenho baço, não tenho pulmão, não tenho metade do meu estômago e minha cabeça é platina. Ó. Eu fiquei 1 ano e 2 meses em coma. O meu espírito foi até o inferno. E eu vi o demônio do crack de perto. O demônio do crack, ele deve ter uns 3 metros de altura, um olho só na testa. Uma boca enorme. Ele anda rastejando no chão. Eu lembro que aquele espírito mau chegou perto de mim e me chamou de desgraçado. Pastor, me ofereceram 2 milhões de reais. Tem 15 dias para me sair da igreja. Uma facção foi até a minha casa, me deu 2 milhões de reais. Isso aqui é para você sair da igreja. Eu falei, eu não quero isso.
Porque o Deus que eu sirvo é dono do ouro e da prata. Mas agora você vai ouvir o maior testemunho de todos os tempos. O falso pastor de milhões, Valdomiro Santiago, vai nos mostrar como se inventa um testemunho digno de falso profeta de verdade. Sabotaram o barco, né? Eu costumava sair para pescar. Sabotaram o barco. É. Eu saí com mais 3 pastores e em alto mar, quando estávamos a umas 30 milhas, começou a afundar. Não, para. Começou a afundar. Eu falei para eles, eu vou buscar socorro. Como? Só que estávamos muito longe, né, da terra. Eu peguei uma boia que tinha vermelho, a gente marcava os pontos de pesca no GPS, largava uma boia. Eu falei, fiquem nessa boia porque eu vou buscar socorro. Como é que você ia buscar? Eu saí nadando, eu fui levado na direção de uma ilha deserta que os técnicos, os geógrafos mediram, deu 8 quilômetros depois. Boiando? Nadei 8 quilômetros, nadando. Nadando? 8 quilômetros, só que a corrente puxava, demorei muito. Eu nadei de 9h30 da manhã às 5 da tarde. Não, para. Os que ficaram, 2 foram atrás de mim. Esses desapareceram, até hoje nunca mais ouvimos falar. Mas agora eu vou te mostrar esse falso profeta que se diz pastor, mas que é a prisão do André Valadão. Infelizmente, pastores que têm sangue nas mãos. Suas palavras estimulam violência e uma violência direcionada contra LGBTQIA+. Um tipo de cristianismo que mataria Jesus hoje, usando hipocritamente o nome de Jesus para isso. E antes de ouvir o recado de Eliseu Rodrigues, eu te mostro a resposta de Nicolas Ferreira. Nasci para poder ver comunista ensinar cristão a como ler a Bíblia. Gente que nunca abriu um versículo, pessoas que não têm comunhão, intimidade nenhuma com Deus. Tive que ouvir que um pastor da Shopee e a sua igreja invisível dizer que o pastor André Valadão queria matar homossexuais. Para de inventar isso, pelo contrário. Sabe quem matava homossexuais, ô pastor da Shopee? O Fidel Castro, que falou para a Folha de São Paulo que matava e perseguia homossexuais em Cuba. Estão querendo dizer que uma ministração tirada aí completamente um trecho fora de contexto, dizer que o pastor queria matar homossexuais. Espera aí, vocês estão querendo dizer isso como se vocês fossem os defensores, os amorosos da democracia. Tomem vergonha na cara. Vocês mataram os nossos irmãos, vocês mataram os cristãos. Holodomor comunista, lá na Ucrânia, o seu partido ostenta uma foice de martelo e agora quer colocar como se nós cristãos estivéssemos incitando ódio. Combater o pecado não quer dizer incitação ao ódio, isso é direito nosso. Eu digo, homossexualidade é pecado. Vão ser vocês que vão me impedir de fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano para poder vir para cima da gente e dizer que não pode dizer que homossexualidade é pecado. Querem amordaçar os cristãos, querem dizer que a gente não pode chamar pecado de pecado. Basicamente querem dizer para os cristãos de todo o Brasil: ignorem a Bíblia. Pode gritar o quanto que você quiser. Quanto que você quiser, não vão calar os cristãos, não vão taxar pastor André Valadão de homofóbico, de transfóbico, nada disso. O que vocês querem fazer é amordaçar os cristãos. Hoje vocês iriam, não adianta gritar, não adianta gritar. Hoje, se pudesse, vocês amordaçariam os cristãos, colocariam os cristãos na cadeia, porque não aguentam ouvir o contraditório. Toma vergonha, querem usar o nome de Cristo para poder calar outras pessoas. Não leem a Bíblia, não tem relacionamento com Cristo. Eu continuo dizendo, pecado é pecado, e ponto final. Agora querem tirar a nossa liberdade, dizer o que achamos correto? Como assim? Essa é a liberdade de vocês? Eu tenho que ficar aguentando agora comunista dizer para cristão que quer ser cristão? Enquanto nós estivermos de pé, não tem ninguém que cale nós, nem mesmo o inferno vai calar a gente. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Não vai ser deputado gritando que vai calar a nossa voz. Parabéns, pastor André Valadão e toda a igreja evangélica cristã do Brasil. Nós vamos resistir. O pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família, tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas. Ele está vivendo o que eu vivi no ano de 2013. Pegam falas, separam palavras e usam isso publicamente e acabam destruindo a imagem e a reputação das pessoas. Não bastasse ser atacado pela extrema imprensa, ele foi atacado aqui nesse parlamento agora há pouco por 3 deputados. Um socialista,
uma comunista e um vigarista. Entenda-se por vigarista um canalha. Eu até entendo um socialista ter problema de cognição, porque o socialista que atacou o pastor André Valadão aqui chamou a minha mãe aqui nesse plenário certa vez de prostituta, uma mulher negra e analfabeta. A comunista falar em paz e amor já começa a me dar angústia, porque o comunismo defende exatamente tudo o oposto. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só na Ucrânia, mais de 8 milhões de pessoas morreram de fome por conta do comunismo. E aí alguém, em pleno século XXI, falar ainda que ama ser comunista, ou pior, como disse aqui o líder, o presidente da nação, que tem orgulho de ser chamado de comunista, é porque não conhece a história ou é um verdadeiro canalha também. Agora, ouvir um pastor que não entende de hermenêutica, duas coisas: ou ele fugiu da aula de teologia, ou ele é um canalha também. Porque vir falar que o pastor André Valadão em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja, ele não estava em um discurso político, ele estava falando para os fiéis dele, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros e dos seus pecados e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo porque a graça chegou sobre nós. E então que ele diz à sua plateia, ao seu povo: já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas e anunciar que pecado é pecado e ponto final. Não tem como as pessoas transigirem nesse assunto. Não se pode meter em assuntos de igreja. Comunistas entendem de paredão, comunistas e socialistas entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruir aquilo que as pessoas falam, mas de culto e de igreja não entendem. Pastor André Valadão, o senhor tem o carinho da nação brasileira evangélica, dos católicos de família. Somos mais de 1 bilhão de cristãos de verdade ao redor do mundo, e todos nós sabemos que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito do que é os atos, que eu não posso nem falar aqui porque posso ser processado. Já fui processado, respondo processos por conta de partidos de esquerda dessa casa que distorceram o que eu falei por causa desse mesmo assunto, depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas. Não se pode falar mais nada. André Valadão e os cristãos do nosso país estão revoltados com o que estão fazendo com nossas crianças, colocando crianças de menores na frente de pessoas que ficam peladas, ficam nuas, sexualizando nossas crianças em praça pública. Chega disso. O Brasil e os cristãos têm que, de uma vez por todas, levantar e defender as suas famílias. E isso não é discurso de ódio, isso é discurso de quem está revoltado. Agora vamos ouvir o pastor Eliseu Rodrigues. O pastor mandou um recado há um tempo atrás falando de pessoas que querem ensinar os varões e varoas a serem crentes de verdade. Veja só. Aí o irmão vem aqui no meu Instagram e diz assim: repreenda a contenda. Não, eu não vou repreender a contenda. Eu tô aqui para contender. Eu tô na terra para contender. Ah, discordo. Para de me seguir. Os maus vão falar e os bons vão ficar quietos. Tem gente blasfemando, desonrando, zombando das coisas de Deus. Aí você chega pra mim aqui e fala assim: entrega pra Jesus, coloca na mão de Deus. Para de nutelice, irmão. Se é guerra, é guerra. Se eles estão falando de lá pra cá, desrespeitando nossas doutrinas, a palavra de Deus, olha o que Paulo está dizendo: entreguei a Satanás. Sabe o que é isso aqui? Eu não vou interceder por vocês. Por quê? Porque o diabo usa as pessoas para atacar a igreja e escraviza essas pessoas. Quando a igreja intercede, essa escravidão pode ser anulada. Mas olha o que Paulo diz: eu entreguei a Satanás, eu não vou interceder. Já que vocês se colocam no caminho dele, vão colher o que ele tem para vocês. Você está percebendo que Paulo está citando o nome de quem ele entregou a Satanás? Paulo está falando o nome do cara. 2. Os inimigos devem ser identificados. Nossos irmãos, a gente procura no secreto. Não fica me mandando chamar ímpio no secreto não, irmão. Porque se falou publicamente da igreja, vai ter que ouvir publicamente. E outra coisa, eu não tô falando de mim, eu tô falando da igreja. E você faz parte dela. Você não tem sua rede social para ficar fazendo fotinho de biquinho. Responda. Abra a Bíblia. Chame-os à responsabilidade. Mostra na Bíblia. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Espíritos com doutrinas de demônios falando através de hipócritas. E aí? Só eles falam? Não! Versículo 11, Paulo diz a Timóteo: fale. Aí eu repito a frase do vídeo: se eles podem falar de lá pra cá, a igreja não é o pregador. A igreja tem que falar daqui pra lá. Se eles falam nos versículos 1 e 2, a igreja fala no 11. Só que ela tem que se preparar para falar no 13. Persiste em ler, exortar e ensinar. Então tem YouTube bobo aí querendo desvalorizar Levítico. Se você não sabe, hipócrita, bobão, Levítico é um livro da santidade, é um livro da regra do culto. É um livro que cuida da saúde do povo. Quando Deus ordenou que eles evitassem comer certas coisas em Levítico, é porque eles estavam no deserto.
A ciência ainda não tinha se multiplicado. Um dos motivos da circuncisão era não acumular sujeira, pois caminhando no deserto as doenças se proliferariam. A proibição da carne de porco é também saudável pelas condições em que eles viviam no deserto. Então cala a boca, senta e escuta a igreja. Os nossos pioneiros sofreram, foram torturados, para que as escrituras, como um presente, nos fossem confiados, irmãos. E vocês vão deixar esses Nutellas, mentirosos, hipócritas, cães, porcos, filhos de Satanás, distorcerem a palavra? A Bíblia é um livro para ser estudado. Quer falar da Bíblia? Que bom! Que bom que vocês querem falar da Bíblia. Porque tem muito crentezinho aí na igreja que não quer falar de Bíblia. Mas que bom que vocês, artistas, estão com desejo de falar de Bíblia. Mas que ruim que vocês não querem estudar a Bíblia. Ah, pastor, mas a intenção é boa. A intenção boa não significa que você está dentro da vontade de Deus. A intenção de usar em segurar a arca era boa, mas estava fora da vontade de Deus. Morreu. A intenção de Davi em trazer a arca num carro novo era boa, mas estava fora da vontade de Deus. Ficou frustrado. A intenção de Pedro era boa em falar para Jesus não ir para a cruz, mas levou logo uma invertida. Para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita as coisas de Deus, você só cogita nas coisas dos homens. A intenção de falar das escrituras é boa, mas não basta. Quanto custa reconhecer que as escrituras foram dadas à igreja? Se humilha. Quem não se cala para aprender, sentado, nunca poderá erguer a voz para ensinar em pé. Respeita a igreja. Respeita os ministros de Deus. Se você não faz parte do corpo de Cristo, Jesus te ama. Quer te salvar. Quer mudar a sua vida. Vem para a igreja. A igreja não vai deixar vocês alargarem a porta que é estreita. E quando eu falo de igreja, eu estou falando da igreja verdadeira. O fato de ter muita igreja falsa não vai te dar autoridade para generalizar a igreja dentro do seu cumbico. Não é porque você conheceu o profeta de Pix, pastor safado, que quer profetizar para você, para ter seu dinheiro, para ter seu arroba, indicando o Instagram dele, que você tem moral para criticar as escrituras, para criticar o corpo de Cristo na terra. Se Jesus te aceitasse do jeito que você é, não precisaria morrer na cruz, como diz o pastor César Cavalcante. Seu problema não é sua situação, é a condição. Sua condição é caída, miserável, pobre, cego, nu. Você é depravado. Romanos 3. Isso não é uma situação. Situação se altera de uma hora para outra. Essa é a sua condição. E condição só muda com o novo nascimento. Se submeta às escrituras que a verdadeira igreja prega. E aí você vai ter autoridade para abrir a sua boca e falar da palavra de Deus. Não tem falso profeta e nem lei do homem que possa calar os verdadeiros profetas de Deus. A verdade vai ser pregada, doa quem doer, até a volta de Cristo. Você quer saber como não se enganar com esses falsos profetas que estão se levantando contra os varões e varoas verdadeiros? Leia a Bíblia. Até amanhã!